encantados! Lindo dia, linda tarde ou linda noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira e você está no Baralho Cigano e Magia. Para ser mais precisa, no quadro Contos de Cartas. Bom, meus amores, esse é o primeiro vídeo dessa série. Na verdade, assim, eu comecei a fazer essa série, esse quadro do Contos de Cartas o ano passado. Em 2023, né? Porque de repente se você tá me assistindo no futuro, então eu comecei isso em 2023. Entretanto, todavia, porém, contudo, eu não consegui muitos relatos de pessoas. Eu postei só 3 vídeos e depois eu parei de postar. Porque assim, pra mim tava complicado. Num primeiro momento, a minha ideia era eu mesma fazer alguns relatos e tal, só que assim, atendimento, filho, uma porrada de coisas aí, eu não conseguia ter tempo pra escrever. Então, o que que eu fiz? Eu tirei aqueles vídeos do ar, aqueles 3 primeiros relatos, e aí eu entrei em contato com pessoas que já foram meus alunos, ou até alguns consulentes que de repente eu tinha um pouco mais de proximidade, e eu pedi para que eles escrevessem relatos. Então, o que que acontece? Eu vou voltar com esse quadro agora no ano de 2024, se bem que assim, né, esse ano, na verdade, a gente tá repleto de novidade, porque o meu YouTube, ele tava bem parado. Bom, já falei isso nos outros vídeos, né, porque hoje é sexta-feira, o intuito é, toda sexta-feira nós termos um relato novo do Contos de Cartas. E aí eu já juntei uma quantidade de relatos, inclusive vocês vão me ver com a mesma blusa, tá? Tipo, em alguns relatos aí vocês vão me ver com a mesma roupa, porque eu quero, eu vou gravar os vídeos em um dia só, tipo, em um dia só eu quero gravar uns 5, 6 vídeos, ou quantos vídeos eu conseguir, dependendo do tamanho dos relatos, né? Então eu quero gravar vários vídeos pra ir postando de sexta-feira, toda sexta-feira. Então toda sexta-feira vocês têm o Contos de Cartas. E se vocês quiserem encaminhar o relato de vocês, inclusive, gente, por favor, encaminhe os relatos de vocês. Vocês podem mandar para contosdecartas@gmail.com. Aliás, deixa eu conferir aqui, porque assim, né, tô divulgando aqui Gmail. Gente, desculpa, eu não vou cortar os vídeos, porque pra mim a edição acaba tomando muito tempo. Eu sei que é importante, gente, mas o meu computador hoje em dia ele também não tá ajudando muito, então eu não vou necessariamente cortar os vídeos, tá? E é isso, deixa só eu conferir que tá abrindo aqui pra eu passar. Se bem que eu vou deixar na descrição, né? É mais fácil. Mas se eu não me engano é contosdecartas@gmail.com. E aí você me manda o seu relato, a experiência que você teve. Quando eu digo contos de cartas, não é só a experiência que você teve no sentido de você passar em consulta com cartas, né? Com tarô, com baralho cigano. Mas assim, Tita, eu fiz uma consulta com uma entidade quando eu fui num centro, e a entidade foi uma consulta. Tita, eu tive uma experiência com apometria. Tita, eu tive uma experiência com constelação familiar. Então, assim, algum relato de algo que você tenha vivido, de uma experiência que você tenha tido em algum tipo de consulta que você passou, tá? Então, essa é a questão. Uma consulta de alguma coisa espiritual ou de terapia holística. Tanto você que aplica a consulta, quanto você que recebe a consulta. Então, eu queria relatos das duas partes. E eu juntei aqui alguns relatos, né? Que nem eu falei, eu entrei em contato com algumas pessoas e tal. Eu juntei aqui alguns relatos que, cara, de verdade, eu achei incríveis. Hoje, o relato que eu vou contar pra vocês, na verdade, esse especificamente ele foi escrito por mim e ele era um daqueles 3 primeiros lá que eu tirei do ar. Então, eu vou recontar, ok? E aquele lá ficou fora do ar. Então, eu vou recontar o relato agora no ano de 2024, nesse primeiro vídeo. Outra observação: mandem os relatos com nomes trocados. O intuito aqui não é expor ninguém. Esse primeiro relato, vocês vão ver que eu já estou dizendo que fui eu que escrevi, né? Mas porque foi o primeiro, literalmente o primeiro. Então, assim, esse é um quadro completamente novo aqui. Eu ainda não tinha relatos de pessoas, então o que eu pensei foi, bom, eu vou escrever primeiro os meus primeiros relatos para começar a postar no canal. E depois o pessoal vai mandando e é isso.
No meio dos relatos de um modo geral, né? Vão ter, de repente, um relato ou outro que é meu, mas vocês não vão saber que é meu. Justamente porque o intuito é passar a informação, de repente passar até um conhecimento, né? Às vezes você tá passando por alguma coisa parecida ou passou por alguma coisa parecida, mas eu não quero expor ninguém. Então, eu não vou colocar nomes reais de ninguém. Mesmo você, quando você for mandar o seu relato, você fala assim, sei lá, olha, eu me chamo Maria, mas dentro do relato pode me chamar de Joana. E, sei lá, eu vou falar a respeito do meu marido, que na vida real se chama José, mas no relato eu vou chamar ele de João. Então, nomes trocados. Gente, de onde é isso? E aí, assim, nossa, Tita, isso parece muito com um canal que tem aqui no YouTube, né, que fala sobre relatos assombrados. Sim, meus amores, foi exatamente daí que eu tirei a ideia. Tem um canal aqui no YouTube que chama Canal Assombrado. Gente, eu sou super fã desse canal. Quem faz esses contos é a Ana e o marido dela, que é o Matheus. Tipo, eles lidam com assuntos assombrados de um modo geral, tá? Então foi daí mesmo que eu tirei a ideia. Mas eu não necessariamente quero relatos assombrados de um modo geral. Na verdade, nem precisa ser nada assombrado. Eu só quero relatos reais de situações que vocês tenham passado, situações que vocês tenham vivido, ou situações que vocês aplicaram, né, às vezes enquanto terapeuta, que vocês aplicaram em algum consulente de vocês, mas situações reais dentro de consultas, vários tipos de consultas. Então, consulta com tarô, com baralho cigano, consulta com oráculos de um modo geral, consulta com entidade, consulta de apometria, enfim, tá? Qualquer tipo de consulta pela qual você tenha passado e que você acha interessante dividir, compartilhar com a gente, manda pra mim, tá? Manda pra mim que eu vou contar pra vocês, vou divulgar aqui no canal, tá bom? Acho que é isso, acho que eu passei todas... Ah, não, deixa eu falar mais uma coisinha. Esse é o primeiro vídeo dessa série, né? E eu tô começando isso aqui no ano de 2024. A minha intenção é seguir essa programação até o final de 2024. Então, o roteiro para 2024 é o quê? De segunda-feira, toda segunda-feira, nós vamos ter o conselhão da semana, ok? Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com uma colinha, tá? Então, toda segunda-feira, conselhão da semana. Como que vai ser a semana? Eu fazia isso no Instagram e eu parei de fazer isso no Instagram, eu quero trazer isso aqui pro YouTube. Então, segunda-feira, conselhão da semana. Terça-feira a gente vai conversar sobre espiritualidade. Então, assim, podem vir vídeos de diferentes naturezas. Então, vamos falar sobre, não sei, sobre hinduísmo. Vamos falar sobre, enfim, a gente vai conversar sobre espiritualidade de um modo geral, ok? De quarta-feira acho que vai ser um dia que vocês vão gostar, hein? Quarta-feira a gente vai conversar sobre magia. E uma das coisas que eu quero trazer aqui pro canal são as magias com baralho cigano, a magia oracular, tá? Uma das coisas, pelo menos eu quero começar com a magia oracular aqui no baralho cigano e magia, né? Que é, aliás, o nome do canal, baralho cigano e magia. Então isso vai ser toda quarta-feira. Não é à toa que é de quarta-feira, tá? Mas no vídeo de quarta-feira eu explico pra vocês. Aliás, acho que eu já devo ter explicado. É porque, gente, eu tô gravando esse vídeo antes do vídeo de quarta-feira, então, bom, enfim. De quinta-feira, gente, de quinta-feira nós vamos ter aula. Tita, como assim aula? Aula, gente, de tarô, em especial de tarô e de baralho cigano. Posteriormente, podem vir outras aulas. Inclusive, eu já preparei para vocês uma série de aulas sobre os arcanos menores do tarô, tá? Então, eu quero realmente abrir meu coração. E para quem tem vontade de aprender a respeito de tarô, de baralho cigano e depois, né, futuramente, volto a dizer, se você tá me vendo no futuro, de repente já tenham aulas também sobre outras coisas, outros assuntos, além de tarô e além de baralho cigano. Gente, ó, a Rosinha tá aqui, a Cristal tá ali. A Rosinha é minha cachorrinha, linda, maravilhosa, mas às vezes eu tenho vontade de jogar ela pela janela. Tadinha, tô brincando. E a Cristal também. A Cristal acabou de subir ali no rack e jogar algumas coisas para o chão. Faz parte dos gatos, né? Enfim. E de sexta-feira, o Contos de Cartas, que é esse vídeo aqui que a gente tá fazendo hoje, tá? Então, ó, segunda-feira, conselhão da semana. Terça-feira, espiritualidade de um modo geral. Quarta-feira, magias.
Quinta-feira, aulas, tá? Várias aulas aí. E sexta-feira, o Contos de Cartas. Então, esta é a programação para 2024. E o que eu peço pra vocês? Deixa o seu like, aciona o sininho. Inclusive, meus amores, essa vai ser a forma de vocês me pagarem, tá? Entre aspas, mesmo porque eu quero trazer muito conteúdo aqui pro canal. Eu acredito que, assim, cara, se você tá a fim de aprender, de entender, eu acho que tudo isso é válido. E, sim, eu tenho a monetização aqui do YouTube, né? Então, eu acho que, assim, é uma forma de repente, eu receber, literalmente receber, tô falando de dinheiro mesmo, tá? Eu literalmente receber por esse trabalho. Então, assim, é um negócio que pra você não vai custar absolutamente nada, mas pra mim faz uma tremenda diferença, porque quanto mais visualização, quanto mais curtida, quanto mais comentários eu tiver, melhor, porque aí o YouTube vai entender que o meu conteúdo ele é relevante, vai entregar para mais pessoas e os vídeos vão ser monetizados, enfim. Então é uma forma de vocês me pagarem, mas na verdade é o YouTube que vai me pagar em relação a dinheiro mesmo, propriamente dito. Então, gente, por favor, deixem o like de vocês, comentem, comentário também é muito legal, nem que seja para vocês colocarem oi, tipo, oi Tita. Por que o oi Tita? Porque com a quantidade de comentários, o YouTube também vê isso de uma forma positiva. Então, volto a dizer, uma forma de vocês me pagarem por todo esse trabalho que eu tô fazendo é vocês curtirem o vídeo, comentarem, mesmo que seja um oi, e claro, divulgarem aí pros seus amigos, pras suas amigas. Então, por favor, eu peço essa ajudinha aí pra vocês, ok? É isso. Então agora, nossa, essa introdução ficou comprida, né? Mas essa introdução ficou comprida, meus amores, porque é o primeiro vídeo, então eu ainda tô explicando pra vocês como vai funcionar. Na verdade, eu também tô entendendo como vai funcionar. Eu tô gravando agora, mas isso vai ao ar depois, né? Tipo, volto a dizer, eu quero gravar vários vídeos todos no mesmo dia, que é pra não correr o risco de, tipo, um dia, sei lá, fiquei com dor de garganta, ou então, não, vou passear, né? De repente vou passear, vou sair aí, então pra vocês não ficarem sem conteúdo, já vão ter vídeos gravados, ok? Então, é isso. Então, sem mais enrolação, eu vou colocar meu óculos aqui, porque eu sou meio cegueta, meio, tipo, muito, né? E tá aqui, ó, e aí vocês vão ter uma ideia também do que é que eu tô falando, de como eu tô imaginando aí o Contos de Cartas pra vocês. Eu vou ler, volto a dizer, este primeiro relato fui eu mesma que escrevi, ele tinha sido postado anteriormente no ano de 2023, mas eu só postei 3 vídeos, tirei os vídeos do ar e agora eu vou começar esse quadro agora certinho. Então, assim, provavelmente os 3 primeiros relatos, se você não é novo aqui no canal, tal, se você já acompanha, até pode ser que você já tenha visto. Mas eu gostei muito da quantidade de relatos, assim, tipo, dos relatos que os meus alunos, meus conhecidos e tal, me mandaram, tá? Tá muito interessante mesmo. Então, vamos lá. O primeiro relato é meu primeiro baralho, ok? Meu primeiro baralho. Vou iniciar este relato contando como comecei a mexer com as lâminas no sentido de cartomancia. Eu sempre fui uma criança meio diferente das demais. Isso porque enquanto as minhas amigas da mesma idade que eu, cerca de uns 7 anos de idade mais ou menos, morriam de medo de coisas relacionadas a fantasmas, monstros e etc, eu sempre fui completamente apaixonada pelo oculto. Não que eu não tivesse medo, eu tinha. E muito. Mas a minha curiosidade era muito maior do que o medo. Lembrando que eu e a minha irmã do meio, a Patrícia, sempre assistimos filmes de terror de madrugada. E apesar de ela ter 13 anos a mais do que eu, ou seja, eu tinha 7 anos e ela já era uma moça com 20 anos de idade. Uma vez em que assistimos um filme chamado Fred Krueger, A Hora do Pesadelo. Gente, vocês lembram desse filme? Pois é, eu assisti esse filme, eu tinha 7 anos e assisti esse filme. Fred Krueger, A Hora do Pesadelo. A minha irmã ficou tão impressionada que pediu para que eu dormisse na cama com ela. Então, assim, uma menina de 7 anos de idade,
Uma mulher de 20 anos, tipo, a criança de 7 anos não teve medo, mas a mulher de 20 anos teve. Ó a Cristal aí resolvendo aparecer da hora da graça. Pois bem, acontece que eu, na verdade, acho que um erro de digitação aqui, gente, desculpinha. Acontece que eu, na verdade, o que eu ainda não sabia era que o mundo espiritual, o mundo físico... Ah, tá. Realmente, é um erro de digitação, desculpem. Pois bem, acontece que, na verdade, o que eu ainda não sabia era que o mundo espiritual e o mundo físico se misturavam aos meus olhos. De uma forma que eu nem sabia exatamente o que era o mundo espiritual. Explico. Quando eu era criança, eu tinha o meu campo de visão do plano espiritual ainda aberto, o que hoje é conhecido como clarividência. Na verdade, na época também era conhecido como clarividência, eu só não sabia que tinha esse nome e não sabia que isso existia. Mas como eu ainda era muito criança, eu não entendia algumas coisas que eu via. Na verdade, eu só via, pois faziam parte do plano espiritual e para mim faziam parte do meu dia a dia. Por vezes, a minha mãe me via conversando com alguém e achava que eu apenas estava falando com amigos imaginários, de outro mundo, de faz de contas, que existiam apenas na minha cabeça de criança. Mas não. De fato, eu me lembro de ter 2 amigos que vinham brincar comigo, com uma certa frequência. 2 meninas e de vez em quando um outro garotinho também. Mas essa é uma outra história que em outro momento eu conto. O fato é, eu via o mundo espiritual e achava que todos à minha volta também viam. Bom, passaram-se uns 2 anos e a minha mãe acabou adoecendo de câncer e faleceu. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fiquei completamente revoltada com tudo. Não me tornei agressiva nem nada do tipo. Mas sabe, quando eu estudava em um colégio de freiras, desde o prézinho. Os meus pais me levavam à missa toda semana. E quando a minha mãe adoeceu, me diziam que se eu rezasse bastante, Deus me ouviria, porque Deus ouvia as crianças. E eu rezei. Eu rezei com todas as minhas forças. Mas Deus não havia salvado a minha mãe. E eu fiquei muito brava com isso, passando a questionar as coisas relacionadas a Deus e as coisas relacionadas à fé. E olha a Cristal causando ali atrás. Ai, 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 gente. Tem que ficar de olho nessa pequenininha, porque tem hora que ela resolve jogar tudo pro chão, sabe? Cristal, não, olha, sai daí. Sai daí. Gente, eu vou tirar ela daqui, porque senão... Sonho. Desculpa aí. Eu lembro bem dessa época, gente, realmente, porque como falavam muito pra mim, olha, Deus escuta as crianças, então reza que sua mãe vai melhorar, é só você rezar. Gente, eu rezava de noite, noite e dia. Enfim, né? Não, Cristal. Não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Enfim. Comecei então, pela primeira vez, a buscar outras respostas, fora da doutrina católica, referente à morte. Orações, Deus e até o diabo. Apesar de ainda criança, eu naquela época, sem as tecnologias e facilidades que temos hoje com a internet, eu passei a procurar em bibliotecas e em livrarias, livros que falassem a respeito da morte, que falassem a respeito de Deus e coisas relacionadas a magias e o mundo espiritual de um modo geral. E conforme eu lia e conhecia algumas coisas, mais eu me fascinava e me encantava com a espiritualidade. Mas esse relato é sobre como eu comecei a jogar cartas, não é mesmo? Pois bem, lembram que eu disse que desde criança o mundo espiritual e o mundo físico
meio que se misturavam para mim e eu achava que todos viam exatamente o que eu via? Bom, aos 9 anos de idade, eu já havia percebido que não era bem assim. Que nem todo mundo podia ver o que eu via. E eu já tinha aprendido a ficar meio que de boca fechada em relação a algumas coisas. Mas nessa minha busca de entender um pouco mais sobre a morte e até sobre Deus, eu me deparei com muitas coisas bem interessantes. Magias, rituais, crenças, símbolos, rezas e muito mais. Nessa época, as crianças que me visitavam quando eu era ainda criança, né, aquelas que eu comentei no começo do relato, já não vinham mais. Mas vinha uma senhora muito fofa. Ela sempre vinha falar comigo. Hoje eu sei que ela é a minha preta velha querida. Mas na época era só uma senhora fofinha que eu gostava de conversar de vez em quando. E foi ela quem me apresentou a uma outra mulher, muito bonita, alta e com um vestido longo, azul escuro e com um bordado em preto. Gente, era um azul escuro, tipo azul royal, sabe? Eu nunca fui muito chegada em azul, mas aquele azul era um azul tão lindo. Era um azul bem royal e vários bordados em preto, sabe? Enfim. Essa moça me disse que tinha algo para me ensinar. Então, ela pediu que eu comprasse um baralho. Esses baralhos de truco mesmo, né? De jogar carta. Eu sempre tinha um dinheirinho guardado, sabe? Meu pai, todos os dias me dava R$2. Gente, na época R$2 era dinheiro, hein? Eu lembro que com R$2 eu ia pra escola, dava pra comprar tipo um misto quente e um refrigerante na hora do lanche. Então R$2 era dinheiro naquela época. Então ele me dava esse dinheiro pra eu tomar um lanche na escola, já que ele trabalhava o dia todo e nem saberia o que preparar pra eu levar de lanche. E várias vezes, em vez de tomar o lanche, eu guardava o dinheiro e deixava para comer em casa mesmo quando eu chegasse da escola. Sabe por que eu fazia isso? Porque eu queria comprar eu queria comprar pedra, eu queria comprar cristal. E, gente, de verdade, se eu virasse pro meu pai e falasse para ele, pai, me dá dinheiro para comprar pedra, eu acho que ele dava com a pedra na minha cabeça, né? Porque como assim, menina, você tá doida? Você quer pedra, vai pegar na rua, vai pegar no terreno que tem ali do lado de casa, enfim. Então eu guardava dinheiro, o dinheiro do lanche eu guardava. E é com esse dinheiro que eu ia, tipo, comprar livro, que eu ia comprar pedra, que eu ia comprar cristal, que eu ia comprar essas coisas, né? Volto a dizer, que nem eu coloquei aqui no relato, naquela época a gente não tinha internet, não tinha facilidade que nem a gente tem hoje de... Cara, tudo tá na palma da mão. Naquela época era... Ai, tem alguma coisa no meu nariz. Naquela época era mais difícil, né, a gente ter acesso à informação. Então, eu ia às vezes em livraria ou nessas lojinhas esotéricas e eu via os livros e tal, eu juntava dinheiro e ia comprar, enfim. Então, com esse dinheiro, eu fui até a padaria perto da minha casa, o dinheiro que eu juntava, né? Eu fui até a padaria perto da minha casa e comprei o bendito baralho. Mas eu nem gostava tanto assim de jogar cartas. Eu não sabia que aquela moça poderia me ensinar de uma forma tão especial. E de vez em quando eu jogava 21. Sabe, eu não gostava muito de jogar cartas, mas com as minhas amiguinhas, assim, tipo, da mesma idade, a gente devia ter uns 9 anos, que é o que eu coloquei aqui no relato. Sabe aquele jogo de 21, 7,5 ou 21? A gente jogava isso, enfim. E várias vezes apostamos tazo. Vocês lembram do tazo, gente? Os tazos que vinham dentro dos salgadinhos da Uma Chips. Então, assim, tinha dia que a gente brincava disso de 7,5 e 21 e a gente ia apostando tazo, quem ganhava levava tudo. Enfim, aquilo era uma febre na época, né? Ou apostávamos moedas de 10 centavos. Então, eu até tinha carta, mas as minhas cartas era pra fazer isso. E essa moça aí, né, que a Preta Velha me apresentou, falou que não, que eu tinha que ir lá e comprar um baralho. Comprar um baralho novo, um baralho bonitinho e tal. Pois bem, naquela noite, eu sei que a tal moça viria me visitar à noite. E assim aconteceu. Ela já chegou me pedindo para pegar o baralho,
que eu havia comprado mais cedo. Quando eu peguei, ela foi logo falando. O desenho de coração é chamado de copas e serve para ver questões emocionais. O balãozinho é chamado de ouros e vemos coisas materiais. E eu não estava entendendo, era nada. Do que aquela mulher estava falando, Senhor amado? Então eu a interrompi, perguntando do que é que ela estava falando. E então ela me disse que aquele era um jogo que ajudaria pessoas a lidar com situações de conflito na vida delas. Eu ainda não tinha entendido muito bem, mas aquilo parecia ser bem complicado. Então eu disse que eu ia pegar um papel e uma caneta para poder anotar tudo o que ela estava falando. E ela disse que não. Ai, me perdi. Peraí, gente. E ela disse que não. Disse que eu não deveria anotar nada. O que eu conseguisse entender é porque já era a hora de eu entender. E o que eu não conseguisse entender naquele momento, eu entenderia depois, com o tempo, com o passar do tempo. Então ela não queria que eu anotasse. Mas sabe, eu sempre fui meio teimosa. Mesmo quando criança. Insisti que iria anotar pelo menos algumas coisas. Até achei que ela fosse brigar comigo. Mas não. Ela sorriu com um ar meio... Tá bom, vai. E então eu fui até a minha mochila da escola e peguei um caderno e uma caneta. Então ela me disse, você pode anotar, mas você não vai ficar com esse papel por muito tempo. Eu dei de ombros, né? Eu anotei tudinho, mas ainda não entendia muito bem sobre o que o tal jogo se tratava. Sabe, eu sempre fui criada em colégio de freira, sem nenhum contato com outra doutrina religiosa. Já tinha visto em filmes uma ou outra coisinha relacionada a tarô, mas pra ser sincera, com 9 anos de idade, eu não estava muito preocupada, não dava muita importância a essas coisas. Mesmo porque, volto a falar que naquela época não havia computadores, nem celulares e muito menos internet. Então, com certeza, uma criança de 9 anos hoje não se compara a uma criança de 9 anos há quase 30 anos atrás. É, gente, porque eu tenho 37 anos, né? Então, enfim, realmente, eu vejo pelo Nicolas, né? O Nicolas é meu filho, gente, pra quem não sabe, o Nicolas, nossa, gente, eu lembro de mim com 8 anos de idade, cara, é completamente diferente. Hoje o Nicolas com 8 anos de idade, ele tem muito mais destreza do que eu tinha com 8 anos de idade, né? Tipo, é muito diferente. Bom, vamos seguir aqui. Essa moça ficou vindo me visitar algumas vezes, até me ensinar tudo sobre como ler a sorte das pessoas com aquelas cartas. Mas eu levava isso como uma brincadeira. Como aquelas brincadeiras de adivinhação que a gente fazia quando criança. Tipo, fala um número e a letra que cair é a letra do seu namorado. Sabe essas coisas? Então, eu tinha aprendido o tal jogo que aquela moça me ensinou. Interpretava as combinações que saíam nas cartas e eu jogava para as minhas amigas que perguntavam da escola ou alguma outra coisa boba. Eu não necessariamente levava isso muito a sério, embora eu já estivesse estudando mais sobre magia, religiões e etc. Até aquele momento, por incrível que pareça, nada relacionado a cartomancia ou oráculos havia chegado até as minhas mãos. Nenhuma informação, nenhum baralho. Era um mundo completamente desconhecido para mim. Algumas das minhas amigas, vez ou outra, falavam: nossa, Tita, aquela brincadeira com as cartas é boa, aconteceu mesmo o que você disse. Mas como eu mencionei antes, as perguntas eram sempre sobre: vou passar na prova ou não vou? Fulano gosta de mim ou não gosta? E coisas desse tipo. Gente, a gente tá falando de crianças de 9 anos de idade, né? Então as perguntas realmente é: vou passar na prova ou não vou? Enfim. Até que um dia, a minha prima, vou chamá-la aqui de Raquel, nome fictício. Esse nome aqui realmente é fictício, tá? Embora seja o meu relato, que nem eu falei no começo, mas esse nome é fictício, tá?
A Raquel já era uma moça, tinha os seus 25 anos de idade. E ficou sabendo que eu estava brincando de jogar cartas e ver a sorte das pessoas. Então, ela me pediu que abrisse o baralho para ela. Ela havia acabado de terminar um namoro de pouco mais de um ano. Ela estava bem chateada. E claro que as perguntas dela eram todas voltadas a esse ex-namorado. Lembro que entre várias coisas que saíram, as cartas mostraram que ela voltaria a namorar esse ex. Mas esse retorno não duraria muito tempo. E então haveria um novo rompimento. Saiu também que ainda naquele ano ela conheceria um novo rapaz, com quem ficaria um bom tempo. Mas eu não sabia exatamente dizer quanto. E assim aconteceu. Em questão de 3 meses, eles voltaram e terminaram mais uma vez. E agora de maneira definitiva. E já mais pro fim do ano, ela conheceu o Jorge, também nome fictício, com quem é casada até hoje. E juntos eles têm 2 filhos. Mas a questão é que a minha prima ficou apavorada quando percebeu que de fato voltou com um ex. E que em pouquíssimo tempo depois terminou com esse ex de novo. Ai, meu Deus. Gente, desculpa, é que aqui, ó, exatamente onde a Cristal tá a minha bola de cristal. E ela já derrubou essa bola umas 2 vezes que eu não sei como não quebrou. Aliás, eu preciso arrumar outro lugar pra colocar essa bola de cristal, porque, né, enfim. Peraí, gente, que agora eu me perdi aqui. Bom, vou ler aqui de novo, vou voltar aqui de novo, tá? Então, assim, mas a questão é que a minha prima ficou apavorada quando percebeu que, de fato, voltou com o ex e que pouquíssimo tempo depois realmente terminou dele de novo, como as cartas haviam sugerido. Ela me disse que aquilo não era de Deus e passou até a ter medo de mim, que na época já estava com um pouco mais de 10 anos de idade. No caso eu, né, já estava com um pouco mais de 10 anos de idade. Mas confesso que essa história da minha prima Raquel também mexeu comigo. Foi a primeira vez que eu me dei conta de que realmente, de fato, aquilo não era só um jogo de adivinhação. E ao mesmo tempo que isso me assustou um pouco, também me fascinou mais ainda. Poucas semanas depois, andando pelo shopping, passei por um quiosque de coisas esotéricas e vi pela primeira vez um baralho cigano. Eu fiquei completamente fascinada com aquelas imagens, pois juntei o dinheiro do lanche por quase um mês. E então voltei ao shopping e comprei o meu primeiro baralho cigano. Baralho que eu tenho até hoje, quase 30 anos depois. Ele já está meio rasgado, meio velhinho, mas eu amo. Gente, eu tenho ele aqui. Aliás, é um baralho muito conhecido. Deixa eu ver. Ai, será que eu consigo pegar? Gente, aqui tem um monte de baralho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Gente, foi esse aqui, ó. Um baralho muito... Aqui tem 2 decks, né? Foi esse aqui, ó. A carta da criança, ó, tá até rasgadinha, quer ver? Esse daqui é o primeiro baralho que eu comprei, gente. O primeiro mesmo. Cadê? Carta da criança... Quioça. Ai, nem sei, será que tá... Aqui, ó. Tá vendo? Tá até rasgadinho. Tem algumas outras cartas que estão assim. É que a carta da criança que tá mais, sabe, ó. Rasgadinha aqui, rasgadinha aqui. Esse foi literalmente o meu primeiro baralho. Esse daqui é um baralho muito conhecido. Eu lembro que eu vi isso daqui, eu fiquei completamente apaixonada. Fiquei completamente fascinada. Gente, eu tinha 10 anos. 10 anos de idade. Vocês têm noção? E aí, cara, eu queria comprar esse baralho de qualquer jeito. Não sabia ler baralho, não sabia que era um baralho cigano, não tinha a menor noção. Esse daqui é outro, tá? Porque como esse daqui ficou estragadinho, estragadinho assim, né? Com o tempo, eu usando direto. Aí eu comprei outro igual, tá? Mas é o mesmo. Esse daqui foi o primeiro baralho que eu tive na vida. Primeiro baralho cigano, né? Que eu tive na vida. E aí depois, quando ele ficou estragadinho, aí eu comprei outro com as cartas mais novas, na verdade, né? É o mesmo baralho, só que tá com as cartas mais novas. É isso.
Ui. Ai, gente, é bom relembrar isso, né? Então, vamos lá. Estudei muito sobre cartomancia, tarô, baralho cigano e alguns outros oráculos. Hoje, eu dou aula de tarô e de baralho cigano. E não me imagino fazendo outra coisa. Meu campo de visão hoje não é mais tão aberto como era quando eu era criança. Mas ainda vejo algumas coisas. A minha linda cigana e a minha preta velha constantemente me acompanham. E as crianças que vinham brincar comigo quando eu era criança, uma delas é a minha Erê. A mulher, gente, toda de azul, azul escuro, né? Azul royal com um vestido bordado em preto, é a minha cigana. É uma das minhas ciganas. Eu tenho 2 ciganas. E ela é minha cigana. Na época eu não sabia que era minha cigana, só era uma mulher bonita, né? Mas era minha cigana. Ah, outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui, né? A tal moça, que hoje eu sei que é uma das minhas ciganas, me disse na época que sempre que eu fosse abrir as cartas para alguém, eu deveria cobrar algo. Poderiam ser 3 moedas, ou até um doce, uma bala, mas sempre pedir algo em troca da leitura. Anos depois, já adulta, eu estudando sobre o povo cigano, me deparei com um ensinamento do povo cigano, onde eles falavam muito sobre a questão da importância da troca, a troca de energia, e não apenas a doação desenfreada. Outra coisa que aprendi nos meus estudos é que toda a cultura cigana, ela é passada de geração em geração de maneira falada. Não existem registros em relação ao povo cigano. Não registros antigos, pelo menos, né? Isso porque as tradições eram passadas do mais velho para o mais novo, no dia a dia mesmo. Nas histórias em volta da fogueira, nas canções e etc. A minha cigana nunca gostou de, inicialmente, eu ter escrito as coisas que ela me ensinava, as coisas que ela me passava. Aliás, outra coisa importante de ser dita é que algumas semanas depois de eu já estar lendo o baralho com mais facilidade, caiu um copo de refrigerante de cola em cima do meu caderno e absolutamente tudo que eu havia escrito sobre as cartas foi estragado completamente. Ai, gente, eu lembro disso. Eu lembro que eu fiquei pé da vida, porque aquele caderno tinha absolutamente tudo do que ela tinha me ensinado e derrubei refrigerante. Bem que ela tinha me avisado, né, que eu não ia ficar com aquelas anotações por muito tempo. E assim foi, assim se cumpriu. Bom, meus amores, esse é o meu relato. Esse é o primeiro relato aqui do canal, do Contos de Cartas, né? Eu fiz, inclusive, para exemplificar um pouco como que é. Que nem eu falei, eu tenho alguns outros relatos que eu já vou gravar. Então, acho que dá pra vocês terem uma ideia. E, por favor, mandem os relatos de vocês. Volto a dizer, não precisa ser só com a experiência de vocês em relação a tarô, a baralho cigano, mas qualquer tipo de experiência que vocês tenham vivido em relação à cartomancia, né? A cartomancia não, em relação a consultas holísticas. Então, sejam consultas relacionadas a consulta mediúnica mesmo, constelação, apometria, qualquer tipo de consulta que vocês tenham passado, tá bom? Deixem o like de vocês, acionem o sininho, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E semana que vem eu espero você aqui de novo para esse quadro novo do Contos de Cartas. Lembrando que segunda, terça, quarta, quinta e sexta teremos vídeo aqui no canal, ok? Meus amores, beijinhos encantados para vocês, meus encantados. E até semana que vem. Tchau!